Na página 62, ela tem um título básico de média aritmética ponderada. A ponderada quer dizer que existem alguns fatores que se repetem várias vezes. E esses fatores eles podem ser expressos por uma chamada multiplicação de dados. Mas vamos ver o que ela diz em relação a isso. Investigue. Observe o gráfico que apresenta as notas de matemática obtidas por uma turma do 8º ano. Nota 5. Foram quantos alunos? 3 alunos. Nota 6, 5 alunos. Nota 7, 7 alunos. Nota 8, 8 alunos. Nota 9, 6 alunos. Nota 10, 5 alunos. Não, 3 alunos, quer dizer. E é feito algumas perguntas com relação a isso. Né? Ele fala o seguinte: analise os cálculos da média das notas de matemática da turma realizada pelos alunos Felipe e Ana. Felipe fez o quê? Ele somou 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, dividiu por 6 e achou 7,5. Ana fez o quê? Somou 3 mais 5 mais 7 mais 8 mais 6 mais 3, dividiu por 6, achou 5,3. Aí ele faz algumas perguntas, né? Como você acha que Felipe realizou os cálculos? Está correto? Justifique. Felipe apenas fez o quê? Ele somou as 6 notas e dividiu por 6. Então, Felipe apenas somou as notas como se fossem valores individuais, sem considerar a frequência. Quer dizer, a frequência quer dizer o quê? A quantidade de repetições. Por exemplo, 7 alunos tiveram nota 7. Então, não seria só um 7. 7 alunos tiveram nota 7. Sem levar em conta quantos alunos tiraram cada uma das notas. O cálculo dele não está correto, porque não envolve todas as notas de todos os alunos. Então, está errado. Número 2. O que Ana considerou para realizar os cálculos? Está correto? Ana somou apenas as frequências, quer dizer, a quantidade de elementos que se repetiram. Mas não considerou a nota de cada um. Ou seja, deixou de fora a variável que está na discussão, que são as notas. O cálculo de Ana também está errado. Terceira questão. Qual é a relação existente entre os dados que aparecem no eixo horizontal, que é x, e no eixo vertical, que é y? No eixo x, horizontal, os dados se referem à variável em discussão, no caso, que são as notas. E no eixo y, aparece a frequência referente às notas obtidas. Quer dizer, frequência seria o quê? Quantidade de notas que se repetem. Continuando. Questão de número 4. Há quantos alunos nessa turma? Se você observar a quantidade de alunos que tem 32 alunos. 3 mais 5, 8, mais 7, 15, mais 8, 23, mais 6, 29, com 3, tem 32 alunos no total. Então, para saber a média, o que fazer? Vai somar todas as notas e dividir por 32. Por exemplo, tiveram 3 notas 5. Com 5 mais 5 mais 5. 6 notas, 5 notas 6. 7 notas 7. 8 notas 8. 6 notas 9 e 3 notas 10. Somariam todas as notas e dividiriam por 32. Questão 6. Com o cálculo da média realizado na questão anterior, poderia ser escrito de uma forma diferente? Sim. E reparem bem, tem 3 alunos que tiraram nota 5. Poderia escrever o quê? 3 vezes 5. 5 tiraram nota 6.
5 vezes 6. 7 dá nota 7. 7 vezes 7. E assim por diante. Tem como você fazer. Então, que acharia a mesma resposta. Número 6. Considerando o percurso realizado, como você definiria média ponderada? Média ponderada, nesse caso, seria o quê? A quantidade de vezes que o elemento se repete. E, no caso, chamado de frequência. Ou seja, a média aritmética vai ter um elemento que se repete diversas vezes. Tá? Ok? Continuando aí, página 63, questão agora é com você. 1. Jorge é um torcedor fervoroso do seu time. Ele fez um levantamento da quantidade de gols que o time dele fez ao longo dos jogos no campeonato local. Veja o registro dele. 3 jogos com 0 gol, 5 jogos com 1 gol, 4 jogos, 2 gols, 4 jogos com 3 gols, 1 jogo com 4 gols, 1 com 5 gols e o outro com 6 gols. Aí, qual é a média de gols do time de Jorge por jogo desse campeonato? Então, o que fazer? Observe o seguinte. Tem gols e a quantidade de jogos. Então, por exemplo, 0 vezes 3, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 4, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 1 sobre 19. Então, daria 40 sobre 19, daria aproximadamente 2,1. O que ele fez? A média de aproximadamente 2 gols por jogo. Aí a questão número 2. Em um concurso, foram atribuídos pesos diferentes para os componentes curriculares considerados a área do candidato. A prova foi dividida por área: matemática, ciências humanas e língua e linguagens. Para a engenharia, matemática tinha peso 5, linguagem peso 3 e ciências humanas peso 2. Com base na tabela a seguir, qual dos candidatos para a engenharia ficou em primeiro lugar? Teve Ana, Cecília e Carlos. Ana teve matemática 8,2, ciências humanas 7,3 e linguagem 6,4. Carlos teve matemática 7,5, ciências humanas 9 e linguagens 8,1. Como tem um peso, o que fazer? Pega-se a nota, multiplica-se pelo peso e, no final, divide o resultado pelo peso total. Então, vamos lá. Ana primeiro. Matemática, peso 5. 8,2 vezes 5. Ciência humana, peso 3. Mais 3 vezes 6,4, que é a linguagem, desculpe. E ciência humana, peso 2. 2 vezes 7,3 dividido por 10. Deu 74,8 por 10, deu 7,48. Vamos ver agora Carlos. 5 vezes 7,5, mais 3 vezes 8,1, mais 2 vezes 9, sobre 10. Deu 79,8 por 10, deu 7,98. Então, Carlos, no caso, foi o primeiro colocado, porque sua média foi a maior. Terceira questão. Maria Estela é uma atleta de natação. Sua especialidade são 200 metros, modalidade nado livre. O técnico monitorava o seu tempo nos treinos, anotando as melhores performances dela diária. Observe o seguinte, tem na segunda-feira 2 minutos e 52 segundos, terça-feira 2,36, quarta 2,38, quinta 2,29, sexta 2,30. Para que aí tem grau, tem
no caso, minutos e segundos. Qual é a média de tempo dada, obtida por Maria Estela? O que ele fez aqui inicialmente? Ele transformou os tempos em segundos, somou os valores, dividiu por 5, que são 5 dias da semana, e depois de novo transformou em minutos e segundos. Então, daria 162 mais 156 mais 158 mais 149 mais 150 dividido por 5. E deu 765 por 5, deu 155, ou seja, 2 minutos e 35 segundos. Essa foi a média de tempo. Letra B. A média utilizada é ponderada? Justifique. A média utilizada foi a média aritmética simples, tá? Pois não tem pesos na minha questão. Letra C. Qual é a mediana dos tempos da atleta? Para saber a mediana, o que fazer inicialmente? Devemos colocar em ordem os tempos, do menor ao maior. Então, ficaria o quê? 2 minutos e 29 segundos, 2 minutos e 30 segundos, 2,36, 2,38, 2,42. Mediana é o elemento central da minha sequência. Quem é o valor central, no caso? É 2 minutos e 36 segundos. Essa seria a nossa mediana. A página 68, ela fala o seguinte: analise as situações a seguir e avalie se elas estão relacionadas a pesquisas de natureza censitária. Censitária, no caso, referindo à página 65, tá? Dou uma amostra. Se for amostral, indique o tipo de amostragens, informe também a população envolvida na situação. Letra A. A turma da professora Anita fez uma pesquisa com a turma do 5º ano para conhecer os principais usos do celular por esse grupo de alunos. É uma pesquisa censitária, que é um censo. A população foi o quê? Os alunos do 5º ano. Letra B. Para controle de qualidade de uma indústria de clipes, a cada 100 caixas produzidas, uma delas é selecionada para verificar se tem defeitos. Então, que tipo de amostragem é? Uma amostra sistemática, população, clipes produzidos pela empresa em um certo período. Letra C. Uma pesquisa realizada com pais de uma escola selecionou para entrevista, durante uma reunião, 10% do público presente. É uma amostra aleatória simples, quer dizer, uma escolha qualquer, a população, pais da escola. Então, no caso, pais da escola, população comum. Letra D. Em um zoológico, há uma variedade de 16 tipos de aves. Entre elas foram selecionadas aleatoriamente 2 aves de cada tipo para a realização de exames mais minuciosos, com o objetivo de identificar algumas doenças que podem afetar esses animais. Que tipo de amostra é essa? É uma amostra estratificada, população, todas as aves dos 16 tipos. Vamos dar continuidade, então. Explore os seus conhecimentos. Em um campeonato, o time de casa obteve os seguintes resultados nos jogos realizados no seu território. Partida 1, 2-0. Partida 2, empatou com 1-1. Partida 3, 3-5, ele perdeu. Partida 4, 0-0. Partida 5, 1-4. Partida 6, 3-2. Partida 7, 7-1.
Qual é a média de gols por partida do time da casa em seu território? Ele quer saber a média de gols do time da casa. O time da casa é o valor que está, no caso, à esquerda. É o 2, mais 1, mais 3, mais 0, mais 1, mais 3, mais 7. Dividido por 7. Daria aproximadamente 2,43. Quer dizer, nessas condições, a média de gols desse time é de aproximadamente 2,5 gols por partida. Segunda questão. Os dados a seguir dizem respeito ao mercado de trabalho no Brasil no período de 2012 a 2017. O mapeamento foi feito pelo IBGE, foi realizado por meio de uma amostra de domicílios, analise-os e produza um texto explicando os dados desse infográfico. Pessoas ocupadas, tudo em milhões. Sindicatos, turnos de trabalho, cooperativas de trabalho, registro de CNPJ e tamanho do empreendimento. Tudo são as porcentagens. Então, você tem que elaborar um textozinho com relação a isso. Ok? Para escrever o texto, pode-se fazer uma análise comparativa dos dados de 2012 e 2017 para diversos pontos abordados no infográfico. Por exemplo, pode-se perceber que em 2017 houve um aumento de 1,7 milhões de pessoas ocupadas em relação a 2012, embora o número de pessoas ocupadas tenha aumentando. O número de associados e sindicatos diminuiu no mesmo período, passando de 14,5 milhões para 13,1 milhões, entre outras comparações. Então, você pode apenas comparar os resultados obtidos nesse infográfico, que é até mais rápido do que você estava pensando. Questão número 3. Ele fala o seguinte: qual o tipo de gráfico é o mais adequado para representar as informações a seguir? Trace-os. Letra A, de acordo com dados do PNAD-C, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres. Reparem que são duas porcentagens. Somando as duas, dá 100%. Então, no caso, o gráfico mais indicado aí é o gráfico de setores, que indica uma porcentagem. Só que um detalhe importante: como o gráfico de setor é uma circunferência, e a circunferência estabelecida em graus, o que tem que ser feito? Por exemplo, 48,3% de homens estão no Brasil. Então, você vai ver essa porcentagem em graus. Quantos graus são indicadas? Por exemplo, se você faria 48,3 sobre 100 vezes 360. Você multiplica e divide. Aí você acharia em graus, a quantidade a ser marcada no gráfico de setores, tá? Isso é importante. Não é apenas fazer e marcar, não. Segunda letra B. Levantamento dos pontos que um jogador de basquete fez no jogo. Reparem que aqui, se você observou, são 20 jogos. Em alguns desses jogos, existe uma repetição de elementos. Então, o gráfico mais interessante aí, no caso, é o chamado histograma, que é um gráfico de barras, em que as barras são juntas uma da outra. Se é para fazer um histograma, tem algumas regras seguidas. Primeiro, tem que saber a quantidade de classes. Como se faz isso? Como são 20 jogos, 20 partidas, eu vou achar a raiz de 20 aproximadamente.
deu 4,47. Sempre que é feito, aproxima-se para cima. Então, vai ter 5 classes. Depois, eu vou organizar os elementos na ordem crescente. A menor pontuação foi 8 e a maior foi 26. Eu vou achar a amplitude, que é o maior valor menos o menor. 26 menos 8 deu 18. O que fazer agora? Eu vou pegar 18 e dividir por 5. Eu vou achar 3,6, aproximadamente 4. Isso quer dizer o quê? Que nosso gráfico ele vai ter 5 barras, e essas barras vão variar de 4 em 4 unidades. Por exemplo, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. Aí, lembrando aquela regrinha que nós vimos já. De 8 até menos que 12. De 12 até menos que 16. 16 até menos que 20. 20 até menos que 24. 24 até menos que 28. Aí você vai contar quantas pessoas estão entre 8 e menos de 12. No caso, se você observar, 2. Quantas entre 12 e menos de 16? 3. Quantas entre 16 e menos que 20? 6. Quantas entre 20 e menos de 24? 7. Quantos de 24 a 28? 2. 2 pontos. Então, esse aí é nosso chamado infográfico. Então, vocês vejam que quando ele pede para você trabalhar gráficos, é interessante, né? Na questão 3, é interessante. Por quê? Quando você fala num gráfico de setores, ele só vai ser utilizado quando a soma das porcentagens der 100%. Então, no caso ali, na questão 3, o mais viável foi o gráfico de setores. Na 3B, como haviam 20 jogos, e ele fez algumas pontuações e alguns pontos convertidos nesses jogos, então o que acontece? Se 20 valores, o gráfico mais indicado é chamado histograma. Histograma é um gráfico de barras em que uma barra é colada na outra. Só que o histograma, qual a dificuldade dele? Existem alguns padrões. Você tem que achar a classe. A classe é a raiz quadrada da quantidade de elementos que eu vou ter. Depois feito isso, eu vou ter que organizar o chamado rol, que é em ordem do menor valor até o maior. Vou achar a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Eu vou achar o intervalo das classes, que é a divisão da amplitude pelas classes, sempre valor aproximado para cima. E vou montar um histograma. E essa variação são de elementos, tá? Então tem que ficar bem atento a isso, ok? Repare agora o seguinte, tem um erro aí na parte que você está vendo aí na sua telinha. Que erro é esse? Não tem questão 4D. A questão que tem aí, o gráfico abaixo, é o gráfico da questão 3, letra B, tá? Então, o gráfico aí que está na sua telinha aí é 3, letra B, tá bom?